Shalom, graça e paz, a paz do Senhor. Daqui quem vos fala é a pastora Rita Salomé, para mais um devocional, dando glórias a Deus pela sua vida, dando glórias a Deus por dia a dia, por todas as coisas que nós temos passado nesses últimos dias. Nós temos permanecidos vivos e de pé, porque Ele tem nos sustentado a cada minuto, a cada hora. Ele tem nos trazido por propósito que Ele tem sobre a nossa vida e principalmente pela continuidade da qual nós somos responsáveis para que outra geração que se segue, ela possa tirar exemplos da nossa vida enquanto testemunho do Senhor Jesus Cristo, aquilo que Ele tem operado em nós e da forma como nós temos aceito o processo para gerar esse testemunho. Amém? Deuteronômio, capítulo 10, versículo 12 e 13. Mas antes, eu quero fazer um reparo aqui, que é o seguinte. Essa série, ela tem 8 pontos. Eu tinha, no episódio passado, tinha dito que dividiria entre 2 e 3, mas não. Eu vou fazer individualmente os 8 pontos, porque é uma série muito interessante. E além do mais, antes mesmo de eu terminar, eu tenho sentido que essa palavra, Senhor, o que queres de nós, é uma pergunta que muitas pessoas fazem, muitas. Então não vale a pena encurtar, não vale a pena cortar, vamos devagar, dia após dia, para você poder entender qual é o propósito que o Senhor quer em Ele falar lá em Deuteronômio, coisas que nos dizem respeito, para a gente até aprender a caminhar com maior lucidez, maior paz e tranquilidade, amém? Mas antes eu quero te alertar uma coisa. Agora nós estamos no YouTube, não estamos apenas no Spotify, nem no podcast. Nós estamos no YouTube também. Por quê? Porque o YouTube é uma ferramenta que ela dá para as pessoas traduzirem aquilo que eu vou falando e qualquer pessoa de qualquer língua vai poder escutar esse devocional. Parecendo que não, gente, eu não sei você, mas eu gostaria de receber todos os dias uma palavra que fosse de encontro àquilo que eu estou perguntando a Deus. Não que eu seja mais espiritual do que qualquer uma outra pessoa que seja homem ou mulher de Deus, não é isso. Mas é que simplesmente, eu realmente eu não sei, mas Deus coloca no meu coração essas palavras que eu vou pregando, essas palavras que eu vou falando. Então eu acredito que essas palavras ou essas ministrações, elas têm impactado a vida de pessoas. Então, não se esqueça, passa lá, Escola Reparador de Brecha, no YouTube, se inscreva lá, mande para os seus amigos, compartilhe, faça aquilo que Deus te tocar, porque a palavra não é minha, a palavra é de Deus. Então não vamos deixar que ela fique apenas circunscrita a um espaço muito pequeno. Vai multiplicando, vai mandar. Já recebi bastantes feedbacks da Bahia, de várias partes do Brasil, de Angola, dos Estados Unidos, da Suíça, gente, um monte de lugares, mas ainda precisamos que você faça mais. Da Antuérpia, um beijo para Antuérpia, glória a Deus por vocês estarem aí e mandarem essas fotos tão maravilhosas, vocês assistindo a Escola Reparador de Brecha. Mas hoje, vamos lá. Volto a repetir, ao contrário daquilo que eu tinha anunciado a vez passada, que é só fazer 2 ou 3 episódios, não, eu vou fazer os 8. Por que eu até pensei em fazer 2 ou 3 ou 4 episódios apenas? Porque esta semana, ou melhor, na próxima semana, eu vou estar numa conferência aqui em Lisboa, de 250 líderes do projeto Vida Nova. Então, é um trabalho que a gente fica muito ocupado para ajudar, né? E é por isso que eu ia condensar a série. Mas não há necessidade disso, porque graças a Deus, toda a minha parte do trabalho que eu tinha que fazer em relação à conferência, Ele está dando bastante nas mãos de Deus. Então, eu estou conseguindo
e não vale a pena condensar. Vamos mesmo devagar, até melhor para você poder acompanhar com mais tranquilidade. Amém? Deuteronômio capítulo 10, agora sim, versículo 12 e 13 diz assim: E agora, ó Israel, o que o Senhor teu Deus pede de ti, não é que o temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos e o ames, sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor, o Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem? Amém? Oremos. Pai, como é bom pregar a tua palavra, como é bom falar da tua magnificência, falar do teu poder, falar da tua soberania. É tão bom, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é grandioso. Lembrando-te, Pai, que nós temos um pacto, que eu reconheço o teu senhorio na minha vida, reconheço o governo do Senhor Jesus sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre o ministério, sobre a minha chamada. Pai, seja bem-vindo. Pai, obrigada pela oportunidade que tu dás para pregarmos a tua palavra, que tu dás para transportarmos, Pai, esse legado, como fala lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, que nós somos os vasos da qual está dentro de nós esse tesouro tão precioso. Então, Pai, é um privilégio muito grande. Eu quero entregar a minha vida nas tuas mãos, Senhor, pedindo perdão pelas minhas falhas, pedindo perdão pelos meus erros, pedindo perdão pelas minhas distrações, porque eu creio, Senhor, que sem o Senhor nós não somos nada. Sem o Senhor nós não damos conta nem de viver e tampouco de respirar. Então nós dependemos do Senhor para tudo. Pai, eu quero também estender essa oração aos necessitados. As pessoas estão pedindo oração por diversos motivos que não adianta numerar agora. Que o Senhor venha entrar com providência, que o Senhor venha mesmo, Pai, dar ordem aos seus anjos a respeito de todos esses pedidos, para que as situações venham se colocar, Pai, normalizadas, Senhor, em nome de Jesus. Pai, fica conosco. Essa palavra é tua, não é minha. Então toma o teu lugar na minha vida, na minha voz, nas palavras, em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Abra comigo Gênesis capítulo 17. Gênesis capítulo 17. Gente, várias pessoas me conhecem e já ouviram eu pregar sobre Gênesis capítulo 17. Gênesis capítulo 17. Vamos lá. Vamos lá, que eu estou com a Bíblia mesmo, Bíblia de folha, então é sempre mais vagaroso. Vamos lá. Gênesis capítulo 17, versículo 1. O que eu quero falar hoje? Eu quero falar daquela parte de Deuteronômio capítulo 10 que Deus fala que é para nós andarmos em seus caminhos. Nós temos que temer e andar nos seus caminhos, andar com Ele. Deixa eu abrir aqui de novo o Deuteronômio que eu fechei sem querer, ok? Tem uma parte aqui no Deuteronômio capítulo 10, versículo 12. Meu Deus, onde é que eu estou? Deuteronômio capítulo 10, versículo 12. Tem uma parte aqui que diz, está aqui. Tem uma parte que diz aqui, ó Israel, que o Senhor teu Deus pede de ti, primeiro, não temas o Senhor teu Deus, e segundo, andes em todos os seus caminhos. Hoje eu quero falar disso, de andar em todos os seus caminhos. Abra comigo Gênesis capítulo 17, versículo 1. Diz assim: Quando Abraão tinha 99 anos de idade, apareceu-lhe o Senhor e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Gente, eu amo essa palavra. Eu amo muito essa palavra de Deuteronômio, capítulo 17, versículo 1. Isso andar na minha presença e ser perfeito, eu tantas vezes tenho falado e repetido, não é ser perfeccionista, porque uma pessoa perfeccionista tem muitas feridas na alma, e uma das coisas que ela
faz é exigir dos outros aquilo que tantas vezes ela nem exige dela mesma. Então, ela é uma pessoa que dá a entender um perfeccionismo tão grande, que a gente se apercebe perfeitamente que existem várias lacunas na sua alma que precisam ser reparadas, principalmente feridas. Aliás, hoje eu estava trabalhando, né? E eu comecei a pensar em algumas coisas que aconteceram nos últimos 2 anos. E eu louvei a Deus porque nos últimos 2 anos, Deus colocou pessoas ao meu lado, bastante estratégicas, colocou pessoas ao meu lado, pessoas bastante específicas, pessoas que Deus já sabia que iam me ajudar nas tempestades que eu ia passar. Olha, eu passei nesses últimos 2 anos tempestades de saúde, tempestades de relacionamento, tempestades de mudança de país. Gente, todas as coisas eu vivi nesses 2 últimos anos. Vivi com muita intensidade. Ainda ontem eu falava com a minha pastora, eu dizia para ela, olha, eu passei tanta dificuldade que se Deus não colocasse pessoas estratégicas, incluindo a senhora, eu não ia aguentar. Não ia aguentar, porque foram coisas muito fortes, muito profundas e com muito detalhe para realmente a gente se aperceber se estava ou não no caminho do Senhor. Então, quando ele diz aqui em Gênesis, eu sou o Senhor Todo-Poderoso, sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito, ele quer não falar de perfeccionismo e nem falar de uma perfeição angelical. Ele quer falar de uma dependência. Ele quer falar de uma dependência. Ora, nós precisamos saber que a dependência em Deus faz com que a gente primeiro ande na sua presença, ande diante dele, sabendo que todas as coisas que a gente está vivendo, todas as coisas que a gente pode fazer, todas as coisas que a gente pode elaborar, todas as coisas que a gente pode sistemar na nossa vida, elas todas pertencem ao Senhor, elas todas são oriundas do Senhor, elas todas, só o Senhor é que pode mover com bastante perfeição na nossa vida. Então, esse ser perfeito aqui é a dependência que nós temos de Deus. Sabemos que falhamos, sabemos que podemos cair, sabemos que podemos ter planos que não estão na vontade de Deus, sabemos que podemos machucar pessoas, que podemos ser machucados. Tudo isso faz parte dessa perfeição que Deus está falando aqui no versículo 17, Gênesis 17:1, porque essa perfeição cabe numa dependência total de Deus, total. Gente, eu não sei o que Deus está fazendo comigo nesses últimos dias, mas eu consigo me aperceber do acréscimo de fé que Ele está colocando no meu ser, e não só da tranquilidade e da confiança que Ele tem colocado na minha vida nesses últimos dias. Eu te digo, meu irmão, minha irmã, você que me escuta, você que está passando por tribulação, você que está passando por turbulência, saiba de uma coisa. Eu sei que você está perguntando agora, Senhor, o que tu queres de mim? Senhor, o que tu queres fazer comigo? O que tu queres? E eu estou respondendo, Ele está respondendo aqui na sua palavra. Na sua palavra, Ele está respondendo aqui em Deuteronômio 10:12. O que o Senhor pede de ti? Primeiro, que o temas. Primeiro, não é que o temas é o primeiro, não é o que temas o Senhor teu Deus, que nós vemos no 10. Depois, Ele diz que andes em todos os seus caminhos, que andes em todos os seus caminhos. Gente, nem todos os caminhos são caminhos de Deus, e nem todos os caminhos vão dar ao céu.
porque tem uns atalhos que, para além de nos fazer perder o foco, ele nos arranca completamente da mão do Senhor, porque são atalhos que não nos levam a lugar nenhum, pelo contrário, nos roubam completamente o nosso foco em Deus. Então, essa perfeição aqui tem que ser uma dependência total nele. Olha, eu estou morando em Lisboa, graças a Deus, e eu tenho vivido essa dependência total no Senhor em todas as áreas da minha vida. Na verdade, aquilo que eu sei hoje, se eu confiasse um pouquinho mais de tempo lá atrás, eu já tinha dado o passo que Deus me fez dar nesses últimos 2 anos. Eu já tinha feito. Meu Deus do céu, eu tenho vivido dias em Deus que eu nunca vivi dessa forma. Nunca vivi dessa forma. Nunca. Eu hoje escutei um pastor nesses reels, sei lá, esses vídeos, não sei falar muito bem. Esses vídeos do Insta, eu escutei um pastor que aquilo que ele falava era tão verdade que eu parei. Tinha uma parte que ele dizia assim: não pare para justificar aquilo que só Deus pode justificar. Não pares para dar satisfação em coisas que foi Deus que fez, então só Ele pode se referir. O que nós temos que preservar é a nossa identidade em Cristo, que está sendo transformada dia após dia de forma a criar maturidade. Outra coisa, andar no caminho do Senhor gera continuidade. Como a continuidade é importante na nossa vida, é importante que a gente preste atenção. O que é a continuidade que Deus tantas vezes Ele coloca na nossa vida, e é mesmo a gente que quebra, é mesmo a gente que entra para um outro caminho, e é mesmo a gente que diz: não, eu acho que não deve ser assim, deve ser assado, deve ser cozido. Nós precisamos prestar atenção na continuidade, porque é a continuidade que vai gerar maturidade, é a continuidade que vai gerar propósito, e principalmente é a continuidade que vai dar fruto, porque não adianta nós termos os nossos desejos sem compromisso, não adianta nós termos os nossos propósitos sem ter o foco no que aquilo vai resultar. Um prazer repentino ou um desejo sem compromisso, sabe o que origina? Origina um resultado para uma geração sem identidade. E uma geração sem identidade não pode dar fruto. Então é necessário que a gente caminhe sim com Deus. É necessário que a gente permaneça sim na presença de Deus. E é necessário que a gente comece a ver o nosso tempo com a intimidade com Deus. É necessário, porque prazer sem propósito, desejo sem responsabilidade, está fazendo com que muitas gerações deixem uma marca de negatividade para passar para outras. Uma delas é essa que nós estamos vivendo, é essa da qual eu faço parte. É uma geração que nós estamos vendo à nossa frente, é uma geração bastante fragilizada, é uma geração que tudo deixa de falar, muda de caminho, muda a história, se torna pavonizada, pavão, no sentido de pavão, e quando é apestada um pouquinho, salta fora ou simplesmente se desfaz. Então, nós somos responsáveis para transmitir os alicerces a uma geração de coragem, uma geração que vai amadurecer, porque sabe que existe um propósito, um processo e um foco, uma geração que deve
crer e aceitar andar no caminho do Senhor. Amém? É uma coisa que tem subido ao meu coração, é uma coisa que tem estado permanentemente na minha vida. E eu sei que os dias que eu estou vivendo agora, eu nunca os tinha vivido, não com essa intensidade. Por isso eu louvo a Deus por Ele não esquecer de mim. Eu louvo a Deus por Ele me dar a oportunidade que Ele está me dando nesses dias que eu estou vivendo. A oportunidade de ser honrada, a oportunidade de servir com dignidade, a oportunidade de ser uma coisa completamente diferente que nunca tinha vivido. Eu amo Jesus acima de qualquer coisa. Ele tem me curado, Ele tem me estabilizado, Ele tem trazido até mim experiências que eu não tinha vivido, ou pelo menos não tinha vivido com a intensidade que eu estou vivendo. Amém? Eu quero deixar essa segunda palavra aqui do tema: o Senhor, o que queres de nós? O que queres de nós? Pode perguntar a Deus: Senhor, o que tu queres de mim? Aí Ele está dando a resposta aqui em Deuteronômio, capítulo 10, do verso 12 ao 13. Tire um tempo e medite nessa palavra na tua intimidade. Eu creio que Deus vai falar contigo. Que Deus abençoe, que Deus te sustente, que Deus te dê essa paz que tu tanto desejas e que só pode vir dele. Que a Shalom de Deus possa te inundar e tu possas ter esse prazer de saber que a perfeição que Deus fala é a total dependência nele. Que Deus abençoe.